Vocês já ouviram falar sobre devocional? Não? Vou explicar para vocês o que é devocional. Eu vou explicar para vocês a forma que eu faço o meu devocional. Eu e a Jaqueline, a gente faz o devocional nosso juntos também, né? A gente tem os nossos momentos individuais, mas a gente tem um momento de casal juntos que a gente faz um devocional. É um tempo que a gente separa para cultuar a Deus e se aproximar de Deus, nós dois juntos como casal, para que a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a nossa vida entre casal, ela fortaleça também espiritualmente. E hoje eu vou falar para vocês sobre esse assunto devocional. Você tem praticado, você já pratica o devocional com a sua esposa, com a sua família, seus filhos, ou individualmente? Você tira um tempo todos os dias para Deus, para falar com Ele, meditar sobre a palavra, discutir sobre a palavra de Deus? Não? Então, se você não faz, hoje eu vou te convidar para começar a fazer o seu devocional. E hoje eu vou fazer o devocional aqui como eu faço com a Jaqueline. E você pode adotar esse mesmo modelo que a gente faz ou não. Aí vai ficar a seu critério, mas é muito importante que você faça o seu devocional. Esse devocional que hoje a Jaqueline faz, a gente faz ele todos os dias de manhã. A gente acorda de manhã, a gente toma o café e a gente faz o nosso devocional para depois a gente começar as nossas atividades durante o dia. Academia, volta da academia, trabalho, tudo isso, mas antes a gente conversa um pouco com Deus. E o livro que eu uso é o livro de Carlito Paz, que é o Bom Dia Santo Espírito, de Carlito Paz. E hoje nós vamos falar sobre prova de amor. Prova de amor que fica em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Esse aqui é o meu modelinho, ó, tá vendo aqui? Eu vou colocar para vocês verem aqui, ó. Coloquei no celular hoje, né? Esse livro fica em casa. Coloquei no celular, joguei para cá somente para fazer o vídeo para vocês e mostrar como a gente faz. Então fica em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia. E já vou pedir para você, para se inscrever no canal, para curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, seu pedido de oração. E nós continuamos orando aqui pela mãe do Edson, meu amigo Edson. A dona Ivone, a gente continua orando para que Deus abençoe a vida dela e abençoe também a vida do meu amigo Edson. E você também pode colocar o seu pedido de oração aí. Está aí na tela, 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, né? Ele nos explicou sobre isso. Deus falou que não tem como. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ficou abreviado aí do jeito que eu coloquei, que é da Bíblia On, mas diz exatamente isso. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. E quem não vê, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Fica ruim de ler porque é muito pequenininha a letra aqui no celular, tá? Mas olha só, o que esse devocional fala? E esse é o modelo. A gente lê o versículo e a gente entra no texto que o autor escreveu. O texto de Carlito Paz diz o seguinte: a palavra de Deus nos traz no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 25. Depois você pode entrar aí na Bíblia e ver o que está escrito em Gálatas 22 e 25. E isso aqui, esse devocional também nos estimula a ler a palavra de Deus e aprender mais. Então a palavra de Deus nos traz no texto de Gálatas 5, 22 e 25 uma lista muito preciosa dos frutos do Espírito, que está falando dos frutos do Espírito. E o primeiro que ele produz em nós é amor. Se está produzindo em nós amor, a um Deus que a gente nem vê, como que a gente não vai amar o nosso irmão? A palavra de Deus diz aqui, ó, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão,
é mentiroso. Então a palavra de Deus afirma que nós somos mentirosos. Como que eu amo? A Deus que eu não vejo, que eu não estou vendo, não é palpável, não estou pegando, e eu não amo meu irmão, que é palpável, hoje eu vejo, eu posso conversar, né? Continuando aqui o nosso devocional, é interessante pensar na revelação do texto de 1 João capítulo 4, que nos ensina que, se dissermos que amamos a Deus, mas não amamos nossos irmãos, a própria palavra de Deus diz que somos mentirosos. Uma das orações que precisamos fazer todos os dias é pedir a Deus que nos ensine e capacite a amar como Jesus ama. Vou concluir o texto. O amor ao próximo revela quem você é, em quem você crê e quem tem governado a sua vida. É difícil para nós amar as pessoas que nos criticam e nos traem, porém, é esse o motivo pelo qual o Espírito de Deus vem gerar em nós este fruto. O amor levará você a amar a Deus e aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Por meio do Espírito Santo e dos seus frutos gerados em nós, seremos capazes de amar não somente os que nos amam e nos odeiam, mas também os nossos inimigos. Que o Espírito Santo frutifique em você o amor em cada ação e cada atitude. Então, eu gosto muito sempre, eu venho aqui e falo aqui no nosso Café com Cristo. Hoje é um Café com Cristo no modelo que a gente faz o devocional. E quando a gente termina esse texto, eu e a Jaqueline, a gente começa a discutir. E ele nos traz reflexões sobre o amor ao próximo. E eu quero tratar um tema bem difícil aqui hoje, falando sobre amor, amar o seu irmão, amar o próximo, e entrar na questão do perdão. Existem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Existem pessoas que têm muita dificuldade em perdoar. Tem gente que não consegue perdoar nem os mortos. Pessoas já morreram, que estão mortas, mas essa pessoa não consegue perdoar essa pessoa. E a palavra de Deus fala que se a gente não ama o próximo, a gente é mentiroso. Como que a gente fala que a gente ama a Deus e não ama o próximo? E Denis, o que é que você quer chegar com esse texto? O que é que você aprendeu nesse devocional de hoje? Eu entendi o seguinte, que às vezes você está tendo ódio, não consegue perdoar a pessoa por conta do pecado do outro. Então o pecado daquela pessoa te atingiu e você reproduz o pecado daquela pessoa até hoje na sua vida. Você não consegue perdoar o morto ou a quem morreu. Tem gente que perdeu o pai, avô, a tio. Ou seja, perdeu alguém, mas ainda continua tendo remorso não, continua tendo mágoa no coração e não consegue perdoar, tá? Eu digo para você, se você consegue perdoar o que é vivo, você com certeza também vai conseguir perdoar o morto. A falta de perdão corrói o nosso coração, corrói a nossa vida, corrói a nossa alma. E eu quero dizer para você que não deixe que o pecado do outro entre em seu coração e reproduza em você o pecado, porque você fica com rancor, fica com ódio. Então não deixe que o problema do outro, o pecado do outro entre em sua vida e te deixe amargurado. O pecado é dele, não é seu. Solta essa pessoa, solta esse pecado da pessoa para lá e vai viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Peça o Espírito Santo. Este livro que eu leio, mais a Jaqueline, que a gente faz o nosso devocional, é todo voltado ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê discernimento daquilo que nós temos que fazer. E o início aqui desse devocional diz o seguinte: a palavra de Deus nos traz o texto de Gálatas 5, 22 e 25, uma lista muito preciosa dos frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é amor, amabilidade, né? Então, como que eu digo que eu amo a Deus e não amo o meu irmão? Eu só comecei a evoluir na minha vida. Como gente, como ser cristão, como uma pessoa de verdade, depois que eu entendi que os pecados do outro não tem nada a ver com o meu crescimento. A gente tem que desvencilhar daquilo que os outros fizeram contra nós e deixar a pessoa solta.
Falar, olha, o seu pecado não me atinge. O que você fez comigo eu não vou reproduzir. Eu te amo, meu irmão, te amo, minha irmã, te amo, meu filho, te amo, vovô, amigos. Eu amo. Independentemente do que fizeram comigo. Independentemente do que fazem comigo. Amar o próximo e não amar, amar a Deus e não amar o próximo é mentira. Você está vivendo a mentira. Às vezes você está na igreja aí como um religioso, achando que você está amando a Deus sem amar o seu próximo. Aqui diz, a palavra de Deus diz, mentirosos somos nós, eu e você. Nós somos mentirosos. Se nós não conseguimos amar o próximo, o teu irmão que te fere, o teu irmão que briga com você. Não é sobre o que as pessoas fazem por nós ou para nós. É o que nós temos que fazer por ela. E nossa obrigação é orar pelos nossos inimigos, orar por aquelas pessoas que nos ferem. Amor ao próximo. Vou repetir. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Repete comigo. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Repete para você mesmo. Se eu odeio o meu irmão e estou dizendo que eu amo a Deus, eu sou mentiroso. A gente precisa de largar de ser mentiroso e perdoar as pessoas. Não deixar que o pecado da pessoa entre no meu coração e eu comece a pecar por conta do pecado do outro. Não faz sentido isso. Não faz sentido você ficar amarrado com uma coisa que é do outro, não é sua. Gente, faz sentido a gente carregar eternamente o pecado de alguém que morreu, alguém... Não faz sentido isso para mim. Eu entendi isso. As coisas que fizeram comigo estão perdoadas. As coisas que trouxeram e fizeram de mal para mim estão perdoadas. Eu falo isso do fundo do meu coração. A minha vida é outra hoje, depois que eu deixei a mágoa de lado, deixei o rancor, deixei o ódio, deixei tudo isso para lá. Ninguém pode me atingir. Ninguém pode me atingir. Porque o meu alvo é Cristo e o seu alvo também é Cristo. O nosso alvo é a salvação. O nosso alvo é a nossa salvação e levar o evangelho de Cristo para as outras pessoas. Como que eu vou pregar o evangelho, vou falar do amor dele, se eu não amo o meu irmão que está próximo? Como que eu vou levar a palavra de Deus, o amor dele para quem está longe, para quem não dá. Nós temos que liberar o perdão e amar o nosso irmão. Nosso devocional é basicamente isso aqui. A gente faz a leitura da palavra, o texto que o autor colocou e depois a gente comenta sobre o devocional. Isso traz uma comunhão com Deus muito grande, principalmente você que tem a esposa, você que tem seu marido, a comunhão entre o casal. O tempo com Deus dos dois juntos. É importante, muito importante o devocional, como as outras coisas. Vocês irem nos cultos juntos, vocês ajoelharem juntos, orarem, é muito importante. Mas o devocional é a chave para a comunhão com Deus. É a chave do casal juntos e você com a sua família. Eu sempre incentivo as pessoas a fazerem devocional. Isso foi crucial na minha vida. Mudou a minha chave depois que eu comecei a fazer o devocional. Então hoje eu te convido a fazer o devocional, estudar a palavra de Deus aí com a sua esposa, com a sua família, com o seu filho, sua filha. É muito importante. E se eles não quiserem, faça você sozinho, você sozinha. Isso é muito importante. Esse foi o nosso Café com Cristo de hoje, falando da importância do devocional na vida do cristão. Um tempo determinado para Deus em toda a vida, em todo o tempo. Por quê? A gente levanta, vai para academia, a gente toma café, a gente tem tempo para tudo. Mas a gente não separa um tempo em especial para Deus. Aquele horário, aquele tempo, não precisa ser metódico no mesmo horário, mas que você tire um tempo em especial para Deus. Um tempo para você ter comunhão com Deus. Um tempo para você
aprender de Deus. E esses devocionais são muito importantes. O poder do devocional, da palavra de Deus na vida do cristão para que ele cresça. Depois que eu entendi isso, virou a chave. Sou outra pessoa. Deus abençoe você. Deixe o seu comentário. Deixe aí no comentário seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Deus abençoe você. Compartilhe o nosso vídeo para mais pessoas. Compartilhe o nosso vídeo nos grupos de oração. Compartilhe o nosso vídeo. O devocional que a gente faz, eu já disse, é um livro de Carlito Paz, que chama Bom Dia, Santo Espírito. Deus abençoe sua vida.